Isso aí, moçada, estamos aí com mais um boletim aqui do Saia da Matrix na área. E hoje, gente, é mais uma vez aquele boletim de sexta que sai no sábado. Mas é que essa semana foi uma loucura e eu tava esperando porque ontem, dia 1º de fevereiro de 2019, era o dia da escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, da formação das mesas diretoras e também do estabelecimento da proporcionalidade nas comissões, o que é algo muito importante, assim como a definição dos blocos de maioria e minoria na Câmara e no Senado. Então eu aguardei ao máximo para tentar soltar esse vídeo já com a resolução dessas questões. Entretanto, ontem, dia 1º de fevereiro, isso não foi decidido, pelo menos não no Senado. E é disso que nós vamos falar hoje nesse vídeo boletim. O vídeo boletim geralmente é um resumo das coisas que acontecem na semana. E essa semana foi bastante frutífera em termos de informações bizarras. Esse governo não brinca em serviço. Aliás, é o governo mais bizarro da história da República Brasileira, eu me arrisco a dizer. Então eu poderia falar sobre várias coisas, como por exemplo, a ameaça da Rússia de não comprar mais soja brasileira em função da quantidade de agrotóxico encontrado no produto. Poderia falar do ataque covarde, desnecessário e desonesto do MBL à deputada recém-eleita Tabata Amaral, que foi tomar posse e chegou em Brasília e lá, quando foi chegar no seu apartamento funcional, descobriu que havia o filho de um outro deputado ocupando a sua vaga. E aí o MBL, com uma cara de pau e com uma desonestidade sem igual, disse que ela estava querendo mamar. Então, na verdade, o MBL é tão desonesto que ele chamou atenção para Tabata, tá querendo ficar no seu apartamento funcional, e não chamou atenção para o deputado do MDB que estava ocupando lá, ou melhor, o filho dele estava ocupando lá o apartamento dela. Mas do MBL não é de se estranhar, né? Honestidade nunca foi o forte deles. Eu poderia falar do Queiroz, né? O Queiroz vai depor por escrito, quer dizer, para o Lula, condução coercitiva. Para o Queiroz, vamos ver o que ele consegue enrolar com mais gente ajudando ele a escrever. Também vou citar aqui en passant que o MP do Rio vai investigar o caso Queiroz, Flávio Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro perdeu essa no STF lá para o Marco Aurélio. Quer dizer, esse governo é uma máquina de bobagens, de tragédias. Ainda dá para acrescentar nessa semana a ministra que supostamente roubou uma criança, quer dizer, Nazaré Tedesco, real oficial. É a mesma que mentiu lá os diplomas e depois tentou engembrar lá dizendo que quem concedeu o diploma foi o estudo bíblico dela. E o que não falar da educação, estão destruindo a educação brasileira, mas isso eu vou fazer um vídeo específico porque é bastante preocupante o quadro da educação nacional. Ministro lá chamando a população de canibal, de bandido, que vai para os lugares roubar as coisas. Nota do MEC toda errada, com uma conspiração absurda. A ideia maluca das crianças estudarem em casa e sem falar no projeto do ministro de universidade para poucos. Mas tudo isso vai ser tratado num vídeo específico. Agora vamos ao que é mais importante. E nessa semana, o mais importante então é a eleição da Câmara e do Senado. Para entrar nesse assunto, eu gosto de dizer da tal nova era. Essa nova era vai dando o 3º mandato consecutivo ao Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e vai dando a cara de dar mais um mandato também para Renan Calheiros no Senado. Quer dizer, né? Nova era pero no mucho. Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que falar da disputa de hegemonia na oposição que está rolando entre PDT e PT, que para mim estão se comportando como duas faces da mesma moeda. Na verdade, a ideia do PDT de fazer oposição ao PT me parece não ter cabimento. O PT não é governo, então não tem por que fazer oposição a um partido que é oposição. Ora, se você é oposição ao partido que é oposição, que lado você está? Quer dizer, então é um pouco confusa a posição que o PDT vem assumindo justamente por essa briga de egos, que é uma briga por hegemonia muito mais do que uma briga por política, por uma ideia de Brasil melhor, vamos dizer assim. E eu explico, se formaram 2 blocos para disputar a minoria dentro da Câmara dos Deputados. O bloco da minoria tem alguns acessos, algumas oportunidades, tem espaço de fala, pode desobstruir ou obstruir tramitações, tem alguns espaços nas comissões e até mesmo na mesa diretora. Enfim, é uma posição estratégica importante para a oposição
ter a liderança da minoria. E o que acabou acontecendo? Na articulação que o PDT fez junto ao PCdoB, ao PSB e a outros partidos, eles conseguiram ficar com um pouco mais de 100 deputados contra o grupo de PSOL e PT, que ficou com quase 100 deputados, ou seja, duas bancadas praticamente do mesmo tamanho, onde a vitória ficou com o grupo de PDT, PCdoB e PSB. Só que para que esse grupo conseguisse ter maioria dentro da minoria, eles precisaram se juntar ao centrão, que todo mundo sabe que é fisiológico, portanto de direita. Resumindo, a disputa por hegemonia entre PDT e PT resultou que na minoria da Câmara dos Deputados não se tem um grupo realmente de oposição, se tem um grupo misturado de oposição com agentes meramente fisiológicos, como PROS, como DC, como Avante, como Patriotas. Esse é o grupo que tá nesse blocão aí que tem PSB, PDT e PCdoB. Então, na realidade, todo mundo perdeu com essa manobra. E também não dá para dizer que o PT foi maltratado, porque o PT também apoiou Maia, só não jogou o jogo do PDT, porque o Freixo, que a princípio foi apoiado pelo PT, fez 50 votos, enquanto que o Bloco tinha quase 100 deputados, e o PSB teve candidato que ainda fez 30 votos. Ou seja, o PT, para não se aliar ao mesmo grupo que o PDT estava, apoiou oficialmente o grupo que apoiou o Freixo. Só que na hora do vamos ver, na hora do voto lá secreto, não votou no Freixo. Então o que eu estou dizendo? PT e PDT têm os mesmos intuitos e votaram em Maia pelos mesmos motivos. Que basicamente é depois poder pedir alguma coisa e ver se consegue. A candidatura do Freixo também não é santa nessa jogada toda, porque o PSOL, ao observar essa disputa por hegemonia entre PT e PDT, lançou a candidatura do Freixo antes, sem dialogar com ninguém, botando PDT e PT numa sinuca de bico. O Freixo até que foi bem para um marinheiro de primeira viagem que está chegando agora no Congresso e que tem um partido com 10 deputados, 50 votos é uma votação boa. Todo mundo sabia que o Freixo não ia ganhar, não era essa a questão. A questão era, na Câmara se tinha candidato único, Rodrigo Maia. Então era importante formar um blocão para demarcar posição na oposição, conquistar os espaços da minoria, e isso acabou não acontecendo. A minoria se dividiu e a minoria oficial, que tem os espaços da minoria, é composta junto com um grupo que não é de esquerda, não é sequer oposição ao Bolsonaro. E o Rodrigo Maia vem como o candidato oficial do Bolsonaro, de consenso, para tocar a agenda de reformas, e aí eu estou falando a reforma da Previdência e as grandes privatizações, que é a parte mais cruel do que vem pela frente. Então, na minha opinião, a postura de PT e PDT de disputar a hegemonia prejudicou toda a oposição. E aí existem algumas outras questões paralelas. Por exemplo, o PCdoB fez um gambito ao tentar, durante o processo, se fundir com o PPL e assim conseguir lá os 10 deputados e romper o problema da cláusula de barreira. Algo que eu acho louvável e, inclusive, acredito que era um processo que iria se concluir na sequência. Só que aí, o PT, que sempre teve o PCdoB como um puxadinho, enciumado da posição do PCdoB de ir para o lado do PDT, e aí o pessoal entrou nessa jogada, tenta impedir essa fusão, que na prática faz com que o PCdoB não tenha acesso ao fundo partidário, ou seja, está em jogo aí a sobrevivência do PCdoB enquanto partido. O PCdoB que é um partido histórico e é fundamental que ele continue existindo e tendo acesso a tudo que um partido pode ter acesso no Brasil. E aí tem uma disputa de narrativas. Se de um lado o pessoal do PSOL e do PT dizem que a questão não era impedir a fusão do PCdoB com o PPL, mas sim impedir a fusão naquele momento, que naquele momento essa fusão não poderia estar acontecendo. Eu acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu acho que PSOL e PT não tinham que se meter nessa questão, mas também acho que o PCdoB e o PDT erraram feio em dividir a oposição e entregar o controle do bloco da minoria para um grupo que tem nele agentes como esses agentes que eu acabei de citar, que são meramente fisiológicos, de direita e, inclusive, governo, pró-Bolsonaro. Então essa história de estratégia do PDT tá usando, tal, balela, porque o que o PDT ficou até agora foi com 5 comissões, que o PT também vai ficar.
uma posição na mesa diretora da Câmara que não dá poder algum, porque é uma posição que influencia ali na emissão de passagens aéreas, carimba passaportes, cuida de aluguéis, nada de grande impacto que possa, por exemplo, impedir ou no mínimo atrapalhar os trâmites da reforma da Previdência e das privatizações. Então essa oposição do PDT ela não teve nada de efetivo. Eu continuo afirmando, é pura balela e pura disputa de hegemonia com o PT. E o PT também não é santo, porque estaria fazendo o mesmo jogo do PDT se o PDT não tivesse chegado antes. Tanto é que mais da metade, ou no mínimo a metade dos deputados do PT votaram no Rodrigo Maia. Agora, no Senado existe muita indefinição. A sessão foi tão tumultuada que acabou sendo cancelada e foi remarcada para hoje, dia 2 de fevereiro. E até agora, enquanto eu gravo aqui o vídeo para vocês, não tem-se uma definição. Basicamente, por que não se tem uma definição? Porque, diferente da Câmara, onde o Rodrigo Maia conseguiu ser consensual, no Senado está mais exposta à fragilidade da articulação política do governo Bolsonaro. A sessão vinha sendo presidida por Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, ele como representante da antiga mesa e assim determinava o regimento, quando surge um impasse sobre a votação, se a votação ia ser aberta ou fechada. Por que esse impasse foi colocado à baila? Porque o Onyx entende que numa votação aberta, Renan Calheiros tem mais dificuldades, justamente porque ele é um cara envolvido com muitos processos, ele tem a antipatia pública de boa parte do eleitorado, e isso pode fazer com que muitos senadores que estão comprometidos a votar nele não o façam. Só que para que esse dispositivo de fato se concretize, da votação ser aberta, teria, em tese, que ter um consenso entre os senadores. E foi colocado então em votação pelo Davi Alcolumbre, e embora tenha ganhado por ampla margem o grupo dos senadores que optavam por votação aberta, essa votação não foi unânime. Mas Davi Alcolumbre, ao perceber que então a votação seria, portanto, aberta, se lança candidato. E aí o pau pegou. Porque, em tese, qualquer senador pode se lançar candidato até os 45 do segundo tempo. Porém, nenhum candidato pode presidir a sessão. E Davi estava presidindo a sessão. Como ele é do grupo do Onyx, ou seja, o governismo aí tá rachado, e vislumbrando uma votação aberta, ele se viu com chance e se lançou candidato. Essa era a tática do Onyx. Cátia Abreu, que está apoiando Renan Calheiros, invade a mesa diretora do Senado e pega a pasta com todas as questões de ordem, com toda a papelada que estava dando condução ao processo. E com isso, Davi Alcolumbre não consegue dar seguimento na sessão. Ela diz que ele não pode presidir a sessão porque ele é candidato. E nesse ponto ela tem razão. Mas também aquilo que determinou que a votação seria aberta também é algo bastante questionável. Ao contrário, ao que tudo indica, é contra o regimento, uma vez que não houve consenso. O bate-boca ficou acalorado, Renan Calheiros e Tasso Gereissati quase saíram na porrada e a sessão foi cancelada para hoje, marcada para as 11 horas da manhã. Na madrugada, o Renan consegue mais uma vitória. Dias Toffoli consegue reverter a decisão da mesa diretora que vinha conduzindo os trabalhos na sessão que foi cancelada, e com isso voltamos àquela perspectiva de ter uma eleição com voto secreto, o que a princípio beneficia Renan Calheiros. A votação está acontecendo agora, existem outros candidatos, Davi é o candidato de parte do governismo, da parte do Onyx Lorenzoni. Enfim, o governo Bolsonaro não começa nada bem, no campo político tá um caos, no campo administrativo também, uma vez que os ministros não se entendem. Bolsonaro faz uma declaração atrapalhada atrás da outra e a mídia já começa a mostrar ele como um presidente atrapalhado, ao passo que mostra lá o general Mourão como um cara sensato. Então, já dá para imaginar o que pode estar vindo por aí. Tá ok, moçada? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. E se quiser e puder, seja um dos nossos colaboradores. Vai estar aqui na descrição o nosso site. Lá você encontra todas as plataformas de apoio ao Saia da Matrix, bem como o acesso ao nosso podcast, que tem conteúdo exclusivo, e também todas as nossas redes sociais. Tá ok, moçada? Falou, valeu e até a próxima!